convidado, um homem que ama a palavra do Senhor, e ele vai ser, assim como foi pela manhã, um canal de Deus para ministrar sobre as nossas vidas aqui hoje, amém? Está passando um período aqui no Brasil, e a gente conseguiu ter esse acesso a essa providência de Deus, irmãos, e é algo tão sim, ele veio de uma forma tão de Deus, né, pastor? A gente estava conversando isso. Deus, ele faz algumas coisas que é somente Deus, e eu creio que da mesma forma sobrenatural que aconteceu para ele estar aqui, sobrenatural também vai ser a palavra de Deus que ele vai liberar para a sua vida, amém? Então eu gostaria, o pastor Lincoln Marcos, por favor, esteja aqui no altar do Senhor, e eu quero que você estenda suas mãos para cá agora em nome de Jesus, e eu quero que você, não porque ele não é, mas eu quero que você estenda a mão abençoando a vida dele agora. Lá de fora as mãos são usadas para acusar, mas aqui dentro as mãos são usadas para abençoar. Quando eu falo lá de fora é uma ideologia do mundo, mas a ideologia do cristão, ele estende a mão para abençoar. Senhor, nós apresentamos o seu filho uma vez mais na tua presença, Senhor, e eu tenho certeza que assim como foi pela manhã, Senhor, ó Deus, será novamente agora, Senhor, porque vidas aqui, Senhor, estão sedentas de ouvir a tua palavra, Senhor, ó Deus, porque diante de ti nós somos insaciáveis, queremos mais de ti, sabemos que a sua palavra renova a cada manhã. Por isso, Senhor, eu peço que Senhor, o pastor Lincoln diminua, para que o Senhor cresça sobre a vida dele nesse momento, e que não seja, Senhor, ó Deus, uma palavra de intelecto humano apenas, Pai, mas seja o teu Espírito, Senhor, trazendo, ó Pai, uma revelação dos céus para a nossa vida, e é assim que nós cremos e nós adoramos o Senhor, em nome de Jesus. Seja bem-vindo à comunidade do Amor Church, aqui é a tua casa, em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus pela vida do pastor. Você quer que eu higienize aqui? Boa noite, amados, graça e paz. Eu sou grato ao Senhor Deus por mais uma vez me proporcionar estar aqui com vocês, para junto podemos enaltecê-lo, glorificá-lo, magnificá-lo e exultá-lo por tudo que o nosso Deus, Ele é. Ele é o começo, o meio e o fim, o caminho, a verdade e a vida. Por isso nós tributamos louvores a esse Deus. Ele é único e Ele é nosso Deus. Antes de começar a ministrar, agradecer aqui, pastor Ernesto, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela receptividade. Eu vou falar para vocês, essa igreja tem um presente de pastor, um homem íntegro, um homem apaixonado pela palavra e disposto a vivenciar o reino de Deus de uma forma extraordinária aqui na terra. Então que Deus continue lhe abençoando, que Uberlândia possa ver a grandeza de Deus e que vocês alcancem milhares de pessoas nessa cidade, em nome de Jesus. Queridos, estou cansado, a semana toda pregando, manhã, tarde, noite, a voz está rouca, mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida essa noite. Então, sem perca de tempo, abra comigo a sua Bíblia, livro de Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos. Quando você achar o livro de Cantares, o capítulo é o de número 2. Eu vou te ajudar. Abra no livro de Salmos, folheie um pouquinho mais à frente, é o livro de Provérbios. Mais um pouquinho à frente é o livro de Eclesiastes. Não desista, o próximo é denominado como o maior de todos os cânticos, livro de Cantares de Salomão, capítulo de número 2, e vamos ler a partir do versículo de número 10. Diz assim: o meu amado fala e me diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra, e chegou o tempo de você cantar. Ouve-se o agulhar das pombas em nossa terra,
A figueira já deu seus figos, as vides e flores exala o seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem, pomba minha, que anda pelas fendas dos esconderijos das rochas escarpadas. Mostra-me o teu rosto, faz-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é doce e o seu rosto gracioso. Apanha-nos as raposinhas que fazem mal às nossas vinhas, pois as nossas vinhas estão em flor. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Amém, amados. Quantos podem glorificar a Deus por esse texto? Livro de Cantares de Salomão, sem dúvida, é um dos livros mais difíceis do Antigo Testamento de poder ser entendido, de poder ser compreendido. É bem verdade que o livro de Cantares, ele não foi facultado para qualquer teólogo, para qualquer pessoa. O livro de Cantares, ele é específico a um grupo de pessoas. Ele é inspirado para aqueles que são apaixonados por Deus. Só conseguem entender esse livro aqueles que realmente são apaixonados por Deus. Quantos são apaixonados por Deus aqui? Se você é apaixonado, esse livro é o livro que vai inspirar a sua vida. O livro de Cantares de Salomão, ele tem 3 tipificações. A primeira, ele conta a história de um Deus que ama você acima de todas as suas criações. Nada para Deus é mais importante do que você. Sem dúvida, você é a melhor de todas as criações. É incomparável tudo o que Ele já fez. Nem os anjos nos céus, nem as ruas de ouro, os muros de jaspe, nem todas as galáxias, sol e lua, planetas e seres que estão viventes por essa terra, nem as montanhas, os mares, tem mais valor para Deus do que você. Você é a melhor de todas as suas criações. É por isso que a palavra de amor para a sua vida é incomensurável. O que é isso? O que Deus sente por você não aumenta, também não diminui. Ele te ama diariamente, diuturnamente, e só está aqui essa noite para dizer que você é a melhor de todas as suas criações. Quantos se sente amado aqui essa noite? O livro de Cantares tem a segunda tipificação. A segunda tipificação vai contar a história de um noivo que está ansioso em poder abraçar a sua noiva, expressar tudo o que sente por ela. Essa segunda tipificação, faltaria-me tempo para contar a história, mas só para motivá-los. Essa segunda tipificação é escatológica, é messiânica, vai contar a história do próprio Jesus, que está ansioso em poder abraçar a sua noiva, arrebatá-la e cumprir a maior promessa de nos levar para perto deles. Deixa eu ensiná-los, motivá-los, empolgá-los e inspirá-los. O arrebatamento não é uma história esquecida ou um conto de carochinha. O arrebatamento é a maior promessa depois da ressurreição, e Ele vem nos buscar a qualquer momento. A trombeta pode tocar, os céus vão se abrir, o Filho de Deus vai tomar então a frente para arrebatar a sua igreja. Eu não sei você, mas para mim o melhor caminho de todos é o céu. Se mantém nele e você caminha com o objetivo da salvação. Quantos aqui acreditam que o melhor caminho ainda é o céu? Quantos desejam o céu de presente? Agora a segunda tipificação, por favor, você na mesa, deixa o som como está
e não mexa, por favor, tá bom? Se aumenta, diminui, atrapalha um pouquinho, mantenha ele estável. Obrigado. A terceira tipificação é a história que eu quero contar a você. Essa história a gente vai se deleitar e vamos caminhar numa noite que você não vai se esquecer mais desta mensagem. A terceira tipificação desse livro é a história que conta sobre Sulamita. Não é Sunamita do livro dos reis, essa é Sulamita, uma jovem camponesa, uma jovem que vivia escravizada pelos seus próprios tutores. O pai o ortoga para os irmãos e os irmãos toma como escrava. Para podermos entender essa história, vamos entender a origem. Quando a moça fazia 15 para 16 anos, o pai não fazia uma festa de debutante como fazemos hoje e damos elas aquela festa de princesa. O pai, que trabalhava com vinha, colocava a mocinha para poder trabalhar no lagar e dava a ela a responsabilidade de preparar o vinho. Por quê, pastor? Porque as mulheres sempre serão mais perfeccionista do que os homens, mais detalhista. E as mocinhas daquele tempo bebiam muito menos. Eu acho que hoje as mulheres bebem mais que os homens, mas naquele tempo elas bebiam muito menos. Então elas preparavam os vinhos da realeza. A primeira vez que elas pisavam uma uva, produzia o vinho que ia para o palácio. A segunda era um vinho mais paupérrimo, mas que toda a nação tinha acesso. E o terceiro já era um vinagre que era produzido para chagas e para doenças das peles. Então era normal uma jovem trabalhar numa vinha. O que não era normal era o pai colocar ela para trabalhar na vinha dos irmãos. A jovem era muito boa no que fazia e a prosperidade estava sobre ela. O talento era tão grande que todas as áreas que ela trabalhava estava dando certo. Mas a jovem agora passa a ser então escrava, trabalhando só pelas coisas rotineiras da vida, e os seus irmãos aproveitando dela. Saía da vinha do pai, ia para os irmãos. A jovem se torna triste, frustrada, e parecia que a história dela ia terminar desse jeito. Do outro lado aparece uma história que vai coligar um pouco à frente dela. Vai parecer a história de um dos homens mais intelectual de todos os tempos. Na Bíblia é a mente brilhante, Salomão. Salomão havia conquistado todo o mundo antigo, e esse homem agora se torna o homem mais rico do seu tempo e o homem mais inteligente da história. Esse homem então conquista tudo e deixa as pessoas estarrecidas, atônitas pelo jeito que expressa, professa e cria a estrutura das palavras. Esse rei então ganha presentes. E o que dar a esse rei, cujo conhecimento é gigante? O que dar a esse rei, cuja a riqueza é quase incontáveis? Ele ganhava uma moça, uma princesa. O rei dava a primogênita, o outro dava a moça mais bonita do palácio. Deixa eu te ensinar teologicamente. Quando a Bíblia diz que Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas, na verdade não são 1000, amado, são 1001, porque ele teve a rainha de Sabá, e Sabá ainda gerou um filho a ele chamado Menenique, o maior rei da Etiópia. Detalhe, deixa eu te ensinar algo. Ei, pastor, uma esposa já é tão difícil de cuidar. Você imaginou cuidar de 1000 mulheres? Nem Salomão, no ápice da sua inteligência, aguentaria lidar com esse caos. O que ele fez? Essas mulheres ele não conhecia 99%, e era presente. Presente não se joga fora. A mente dele começa a criar, e ele projeta o primeiro condomínio fechado da história. Esse condomínio, ele traz todas as moças, as princesas que ele recebe de presente. O governo vai sustentá-la, vão dar de tudo a ela, e quem sabe um dia ele manda buscar uma daquelas jovens, para que essas jovens possa ser a rainha com ele em Jerusalém. A história então vai contar que Salomão está ainda no ápice do seu conhecimento, está desenvolvendo, está construindo, está empreendendo, e ele não quer casar, até que então a pressão
psicológica do povo exige, e ele toma uma decisão: eu preciso ter também uma semente do pai Davi, do poeta e príncipe. Deus proporcionou eu como rei ao meu povo, e eu preciso então também continuar. Ele chama a sua ama, e a ama então tem a incumbenção de descer nas casas de condomínio fechado, escolher uma jovem bonita, atraente, de um sorriso perfeito, de uma jovem que possa ser sem dúvida a rainha de Jerusalém. Mas ele diz: seja justo na escolha. Quando ele volta, não é teologia, é história em Cantares. Ela não volta sozinha, são pelo menos 80 moças reais e 60 princesas. São 140 mulheres inteligentes, intelectuais, bem providas de sabedoria, e qualquer uma delas poderia ser a rainha de Jerusalém. Ei, tomar o café da manhã, às vezes com a esposa não é fácil. Eu tenho a Belle, e às vezes tomar o café da manhã com a Belle, amado, não é fácil. Descobri que a TPM, ela começa aos 5 anos, e quando elas completam 7 anos, elas começam a mandar na gente. Então não é fácil. Imagina 140 mulheres no palácio. Ele demora 7 anos para construir o templo, mas para construir os jardins medo-persas, ele demora o dobro, 14 anos. Ele passa mais tempo fora no jardim do que o caos que se instalou dentro daquele palácio. Ele simplesmente está construindo. E um dia, disfarçado de pastor, cultivando o botânico, que era o que ele gostava de fazer, cuidar das flores, ele observa que tem montanhas, e ele quer subir lá em cima. Ele sobe lá em cima, e ao olhar lá de cima, ele vê as portas fortificadas de Jerusalém, a grandeza de um Deus que era respeitado, e uma nação que era temida por todos e era próspera, mas faltava a figura de uma mulher do seu lado. Ele está descendo, e quando ele está descendo, ele observa num pequeno horteiro que tem uma jovem que está trabalhando. Ele está pisando uva no lagar. A cor da sua pele chama a atenção. Ele já achou Sabá, que era negra, bonita demais. A cor da jovem chama a sua atenção ao extremo, e ele desce para conversar com ela. Você imagina o homem mais inteligente da história conversando com a jovem simples e camponesa. A Bíblia não diz o que eles conversam, mas eu vou um pouquinho além, e eu imagino, amado, ele se despedindo dela, mas não diz que é o rei de Jerusalém. Ele só diz: eu moro em Jerusalém. O dia que você passar lá, me procure. E ele vai embora, e ela volta para sua casa. Na manhã seguinte, a jovem acorda, e ao acordar, ela não consegue tomar o café da manhã, ela também não consegue almoçar. Ela sente arrepios, o coração dela está disparando, ela está ouvindo uma voz, e ela está vendo algo que ela não via e não ouvia. Ei, pastor, ela está com Covid? Não, ela recebeu o maior dom que Deus deu somente aos seres humanos: o poder de amar e o poder de se apaixonar. Ela está sentindo algo diferenciado. Só que homens e mulheres são diferentes. Não existe um ser que possa amar com tanta intensidade do que uma mulher. Homens aprendem a amar, pode até deixar de amar, voltam a amar, mas mulheres, quando amam, amam com intensidade. E quando deixam de amar, só Jesus para fazer a obra na vida delas. Ei, enquanto o homem aprende a amar, elas amam com uma intensidade. Você já viu um homem, quando está apaixonado, ele vai na frente da sua casa, pega aquele carro de som, faz aquele som que a gente fica até com vergonha, os vizinhos acordam, a mãe fica doida, teu pai quer pegar ele, mas você acha lindo, porque é o jeito que ele diz que te ama. Você já viu uma mulher, quando ama, ela atravessa um oceano Atlântico, com as montanhas em cima dela, todos dizendo que não vai dar certo, mas parece que ela é surda e muda, porque quando elas amam, amam com intensidade. A jovem está
apaixonada, mas ela não sabia que o jovem Salomão era o rei e tinha então tantos compromissos. Os dias que se passam são dias difíceis e ela começa a sofrer de amor, mas no meio do sofrimento ela recebe um talento e ela tem o mesmo dom que Salomão. Salomão é um poeta e faz poesias até de insetos, escreve o livro de Provérbios. Ela é diferenciada, ela é a poetisa, mas é a poetisa do amor, da saudade, da melancolia, da vontade de abraçar, da vontade de estar junto, da vontade de estar do lado. E ela toma uma decisão: se ele não veio até mim, eu vou atrás do meu amado e eu vou dizer tudo o que eu sinto por ele. Imagina, ela grita no meio do lagar dizendo: eu estou desfalecendo de amor. Então ela toma essa decisão, ela sai do meio da área rurícola e começa a descer as montanhas. Chega em Jerusalém, ela tem uma meta, um foco e um objetivo. Qual? Encontrar o seu amado. Então ela pergunta: ei, vocês não viram meu amado? Meu amado é alto, é desse jeito, fala assim. E alguém diz: não vimos o seu amado. Ela não desiste, ela roda a cidade no segundo dia, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. No sétimo dia ela para em frente à porta real e pergunta ao mesmo guarda: ei guarda, você não viu meu amado? E o guarda, furioso, pensando que ela era maluca, 7 dias rodando a cidade, esbofeteia a sua face e ela vai embora triste porque não encontrou um amado, e mais triste porque ainda sofre esta agressão. Enquanto ela está indo embora triste, Salomão tem um relapso de sabedoria e decide que iria casar. Imagina, se elas amam com intensidade, não existe um ser que possa ter tanta vaidade ou tamanho poder de sedução como elas. Quando a notícia entra do palácio, as 140 mulheres vão brigar pelas maquiagens, pelos vestidos, vão treinar a dança para tentar encantar o rei na dança da noite. Quem sabe ela seria uma delas escolhida. Enquanto elas estão ali competindo, o rei manda chamar então os seus soldados. A carruagem egípcia é erguida por 8 soldados, 200 homens numa infantaria vão seguindo. E alguém diz: aonde vamos, rei? Ele diz: vamos subir lá em cima. O que o senhor vai fazer? Eu vou buscar a jovem que vai ser a rainha de Jerusalém. Imagine comigo, ele chega lá em cima, o pai, a mãe se curva e ele diz: cadê a jovem Sulamita? Então eles disseram: ela está dentro de casa. Você já prestou atenção? Homem que é homem se apaixona pelo visual, pela mulher de cima embaixo. Ele não se empolga com sapatos ou bolsa. Mulheres, enquanto os homens enxergam e são visuais, elas ouvem. Elas simplesmente começa o romance através daquilo que gosta, ou o coração se prepara para ouvir. Quando ele bate na porta e ele chama pelo nome dela, ela reconhece a voz do seu amado. Imagine a cena comigo. Ela abre a porta, mas ela está machucada. De repente, o jovem Salomão, sábios e que deixa todos estarrecidos do jeito que fala, agora está em silêncio e parece que ele vai ficar mudo e não vai dizer nada. Os segundos se tornam quase horas, quando de repente ele é inspirado e ele diz a ela assim: ei, amiga minha, levanta-te, levanta-te, porque eis que passou o inferno, a chuva cessou e se foi, aparece as flores na terra e chegou o tempo de você cantar. Não é tempo de figo, mas a figueira vai produzir os figos, as vides vão exalar o seu aroma. Levanta-te, amiga minha, que andava pelas fendas dos esconderijos das rochas escarpadas, mostra-me o teu rosto e faz-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é doce e o teu rosto é amável. Enquanto as raposinhas estão destruindo as vinhas, as nossas vinhas estão
em flores. Ei, pastor, ele está profetizando? Não, é um pedido de casamento, é uma poesia. Ao terminar a poesia, a jovem segura na sua mão, e quem casa tem que ter a sua casa, nada de morar com o pai empuxadinho. A jovem então vem com o sábio. Ao chegar na cidade, ele abre para que todos possam ver a nova rainha. O soldado que a machuca, o guarda na porta, é o mesmo que tem que ajudá-la, reconhecer e torcer para que ela não conte nada, porque se contar, ele está morto. Mas quem alcançou a bênção de Deus não deseja o mal para aqueles que fizeram mal a gente. A jovem entra dentro do palácio, e dentro do palácio o que tem? Uma festa, mulheres dançando, se insinuando ao rei, e ela com um vestido simples, acanhado, fica num cantinho, até que o rei é aplaudido até diante do seu trono. Ele levanta a mão, todos ficam em silêncio. Ele chama ela pelo nome e diz: vem aqui, porque o que eu vou te dizer, eu nunca disse a nenhuma mulher. Então ela vem e diz: o que, Senhor? E ele responde: as muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que todos dessem todos os tesouros por esse amor, eu desprezaria, porque você é minha e eu sou seu. A jovem então canta: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Essa história do livro de Cantares, a camponesa, a jovem escrava que passa por 1000 mulheres e se torna a rainha de Jerusalém, divide o livro do amor e da poesia com o jovem Salomão. Ei, pastor, a história é linda, dá vontade de casar para quem é solteiro, e para quem está casado, dá vontade de fazer uma segunda lua de mel. Mas o que isso tem a ver comigo? Você quer ver? Tudo. Quantos são aqui a noiva do Cordeiro? Deixa eu ver. Você é a noiva? Se você é a noiva, você é sulamita. Quer ver? Você não é apaixonado pelo seu amado? Aonde Jesus está, você não está. É no culto de domingo pela manhã, é no culto de domingo à noite, é no culto de quinta-feira. Você não vem por causa do pastor ou de quem vem pregar. Você vem porque você é apaixonada por Jesus, é apaixonado por Jesus. Então veio a pandemia, você está simplesmente machucado, ferida, não sabe como que vai ser esse final de ano. Mas Jesus, o noivo, tem uma poesia, e através dessa poesia ele vai mudar a sua história essa noite. Essa poesia agora é uma poesia profética. Lá na minha igreja nos Estados Unidos, quando o meu bispo diz que tem uma palavra profética, a gente levanta as duas mãos. Por quê? Porque sabe que o momento de Deus mudar a história é através daquela palavra. Olha só a poesia que ele diz para você: ei, amigo meu, levanta-te, amiga minha, porque eis que passou o inverno, o dia do luto, da tristeza, da depressão, das portas que se fecharam, das coisas que não dão certo, da vontade de desistir. Ele diz: você entrou abatido, machucado, mas se podes ver, veja, o inverno está indo embora. A chuva e a tempestade que você entrou aqui te assolando e tentando te destruir, ele diz: veja, a chuva parou. Não é tempo de figo, e figo é alegria. E ele diz para você: eu estou trazendo a alegria fora do tempo. Ele diz: levanta-te, amiga minha, que andava pelas pontas dos penhascos. O que é isso? Que pensava no suicídio, que pensava em largar a família, que pensava em abandonar a igreja e deixar Jesus. Ele diz: eu sei, está machucada, está machucado, mas mesmo machucada, machucado, a sua voz ainda é amável. Levante as mãos, porque ele diz: eu te trouxe aqui para te
dizer: as raposinhas estão destruindo as flores, que são as famílias, mas a sua família eu trouxe aqui para te dizer que eu vou cuidar, eu vou proteger, eu vou curar, eu vou salvar, e a vinha vai dar fruto. Se recebe essa poesia, diga glória e diga aleluia. Eu tenho uma palavra para você agora. Você pode morar na casa mais simples desse bairro. Você pode estar vivendo sem nenhuma oportunidade. Talvez ninguém enxergue. E Deus faz promessas gigantes para você. Essa noite eu tenho uma palavra para você. Se Deus prometeu para você Jerusalém, ninguém vai roubar o que Deus prometeu. Pode ter 140 pessoas mais inteligentes, mais bonitas, mais bem preparadas, pode ter a posição que quiserem, mas se Deus te fez uma promessa, ninguém vai poder arrancar de você. E eu tenho uma palavra: aqueles que lhe machucaram, lhe feriram e não acreditaram em você, serão os primeiros a ver Deus cumprir na sua vida o propósito dele. Eu ilustrei todo o livro de Cantares para você se apaixonar por ele e para mim começar a pregar. Salomão diz que as estações passam. Ele é um mestre do botânico que vai dizer sobre o inverno, o outono, a primavera e o verão. 4 estações básicas que refletem no planeta, para que todos os seres que têm vida, que Deus criou, possam permanecer nessa vontade de Deus, vivos. 4 estações que refletem anualmente, mas 4 fases que a noiva do Cordeiro passa. Quer entender sua vida? Vamos para a palavra. O inverno é o tempo do frio. Um pouquinho mais alto o teclado. O inverno é o tempo do frio. O frio, amados, na Bíblia é o tempo que as flores murcham e morrem. Na Bíblia, o inverno é o tempo que o sol não aparece. Na Bíblia, o inverno é o tempo que os pássaros não competem e não cantam. O inverno é o tempo de perder, de chorar. O inverno é aquele tempo que você é o melhor, com o melhor currículo, mas nada dá certo para você. O inverno é aquele tempo que você está rodeado de pessoas, mas se sente sozinho. O inverno é aquele tempo que a pessoa que estava ao teu lado é arrancada tão rápido que não deu tempo de você dizer que amava. O inverno é aquele tempo que as coisas mais básicas faltam à sua vida. O inverno é aquele tempo que você olha e nenhuma oportunidade chega a você. Nada dá certo. O inverno é aquele tempo que quem jurou cuidar de você te trocou por outro e por outra. O inverno é aquele tempo que você descobre a doença. O inverno é aquele tempo que você descobre a falência. O inverno é aquele tempo que você tenta para fazer tudo e sempre está no vermelho e no chão. Talvez você entrou aqui essa noite dizendo: pastor, minha família acabou, eu não aguento mais, acabou tudo. Será mesmo que é o inverno? Será que não é só um friozinho, pastor? Inverno, eu vou te mostrar o que é na Bíblia. Inverno é passar o que Oséias passou. O profeta sonhando em casar, Deus diz: eu vou te dar uma esposa. E eu acho que ele era feio, amado, que ficou tão feliz que ele se animou, porque quando Deus promete, até os feinhos casam, amado, e casa mesmo. De repente só sobrou uma moça. Ele não queria, era a prostituta da cidade, de tamanha fama. Ele era o profeta, guardião da lei, e agora prostituta. Deus mandou ele fazer o quê? Casar. Quando Deus manda, não se discute. Ele casa, homens aprendem a amar. Ela gera 4 filhos e ele é um pai, um profeta feliz. Um dia ele chega em casa, o filho está em desespero e diz: mamãe deixou uma carta para o senhor no quarto. Ele pega a carta, pastor, e a carta estava escrito: eu não aguentei a tua história, não aguento o teu ministério. Profeta é você. Eu não sou profeta, eu estou sufocada. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes.
porque é melhor ser prostituído do que ser mulher de um profeta. Homens têm dificuldade de lidar com traições. Isso carrega traumas sobre ele. Ele é o profeta, e daí? Ele é homem, chora, sofre. Um dia chega um mensageiro e diz: pegaram a sua esposa numa dívida e vão apedrejar. Se fosse qualquer mulher prostituta, teria 3, 4 judeus para tacar pedra nela. Mas como era a mulher do pastor, estava toda a igreja lá, todos com a pedra. Quando alguém vai tacar a pedra, ele entra na frente e diz: não faz isso. Alguém diz: é uma prostituta. Ele diz: para você, para mim, é minha esposa, e foi o Senhor que me deu. Alguém diz: tem dívida. Ele diz: tinha. Pega o dinheiro e diz: está pago. Ele arranca a mulher do meio da humilhação, e no meio de ser apedrejada, toma no braço e começa a caminhar. Quando ele dá alguns passos, ele trava. Quando ele olha para trás, já não é ele, é a boca de Deus na terra. E Deus então diz: ei, vocês são como esta mulher. Todos vocês que iam tacar pedra nela, estariam tacando pedra em si mesmo, porque todos vocês têm pecado, todos vocês erram, todos vocês têm dívida. Mas eu sou como ele, o esposo remidor, e eu digo a vocês, mesmo com os seus defeitos e com os seus pecados, eu vou redimi-los, vou salvá-los, porque eu amo vocês. Ninguém toca em vocês, eu protejo vocês. Vocês são meus, minha esposa. Centenas de anos depois, Jesus está no Calvário redimindo a maior prostituta. Isso é inverno. Ei, pastor, eu fali na pandemia. Faliu mesmo? Certeza? Não é só um ventinho? Eu vou te mostrar o que é inverno. Inverno é passar o que Abacuque passou. O profeta oráculo, ele viu os caldeus entrarem e botarem fogo no banco central de Judá, que eram as oliveiras, as videiras, as romanzeiras. E no meio daquela situação, sabe o que ele fez? Disse: Deus, tu não és santo. Como sendo santo, permite um povo pior sobre nós. Ele diz: eu não entendo por que o ímpio prospera e o justo não. Você já fez isso para Deus? Já falou? Por que as pessoas que fazem tudo errado prosperam e a gente não? Por exemplo, você vai e demora um tempo para comprar as coisas para poder reformar a sua casa. O vizinho já tem um sobrado, mas quando viu que as coisas começaram a chegar na sua casa, para fazer então aquela construção, dá louca nele. Ele quebra a casa dele, levanta mais 2 andares, bota elevador, e você não conseguiu dinheiro ainda para pagar o pedreiro. E diz: Senhor, o vizinho faz tudo errado. O vizinho outro dia trocou o carro porque o pneu furou, e eu tenho que aguentar isso. Quer entender? Deus disse a Abacuque: olhe entre as nações, maravilhai-vos, admirai-vos, porque realizo uma obra tão grande, que você crerá só depois de tê-lo eu feito esta obra. Abacuque diz: eu ouvi a sua voz e temi. No meio dos anos, aviva a sua obra, e no meio da ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque descobre algo que muda o inverno, muda o tempo da provação, muda os dias maus, muda os dias de choro. Ele descobre que no momento do inverno só tem algo a fazer a Deus. O que, pastor? Abacuque, ele é músico. Ele pega então seu instrumento de corda, chama então o cantor Mo e começa a escrever um hino. Aquele hino é de adoração. O capítulo 3, ele conclui o seu coro em cântico, dizendo: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, todavia eu, Abacuque, te exultarei e adorarei no Deus da minha salvação. Ele descobre que o que muda o inverno é a adoração. O que muda um momento difícil é a adoração. Adorar a Deus quando tudo está bem é fácil. Eu quero ver você adorar quando os dias te cercam e a mortandade está de todos os lados. Eu quero ver você adorar a Deus quando falta
tudo. Ei, deixa eu te ensinar uma coisa: a gente não é filho bastardo que fica pedindo para Deus, não. A gente é filho real. Ninguém veio aqui na igreja com a intenção, amado, de querer uma troca de Deus. Aqui a gente não adora Deus por aquilo que Ele nos proporciona. Aqui a gente adora Ele por aquilo que Ele é. Se Ele fizer, a gente adora. Se Ele não fizer, a gente continua firme adorando. Se a gente receber um milagre hoje, a gente adora. Mas se for para casa sem o milagre, o próximo culto a gente está aqui porque a gente adora Ele por aquilo que Ele é. Queres mudança na sua vida? Queres viver um tempo diferenciado? Quando os dias difíceis chegarem sobre você, aumente a poesia, cante louvores, adore a Deus, mesmo pelos resultados negativos. Continue com a fidelidade da adoração, porque a adoração é a ação que move a Deus. Eu estou recebendo agora uma palavra. Essa palavra já não é uma poesia, é uma profecia. Levante as mãos. Ele diz para você: este inverno, essa luta, esse bloqueio, essas portas que estavam fechadas, isso que não dava certo, esse casamento que estava falido, essa doença que você chegou aqui incurável, este inverno tem dia para acabar. E eu lhe trouxe aqui para te dizer que ele acaba hoje. Essa luta sua, ela acaba hoje. Este inverno está indo embora. E se você pode ver, então veja: os pássaros vão cantar, o sol vai aparecer, e um novo tempo Deus tem para a sua vida. Profetizo que o inverno passa nessa igreja. Deus vai trazer a primavera. A primavera é o tempo que os pássaros competem. Eles gritam para ver quem canta mais bonito. As flores então duelam entre si, expõem o seu aroma. O sol mostra o seu resplendor, e os pastos ficam verdejantes. Os animais então andam com a sua bela e formosa criação. Tudo é um encanto. E na Bíblia, a primavera é o tempo de viver os sonhos de Deus, as promessas de Deus, e viver um tempo como nunca antes fora vivido. Então eu hoje recebo a autoridade de Deus para te dizer: o inverno está indo embora e a primavera está chegando na sua vida. Vem comigo, porque agora a gente vai chorar. A primavera foi inaugurada por Jesus. Jesus, quando permeou essa terra, encontrou 4 grupos de pessoas que o levaram à crucificação: os saduceus, os fariseus, os escribas, governo romano. Última ceia, Jesus está com os seus discípulos e Judas o trai, sai para trocá-lo. E ele então sai dali e vai para o Getsemane. Lá no Getsemane ele subiu com 3 discípulos e deixou 8 no pé do Monte das Oliveiras. Lá em cima ele está angustiado, entristecido, ao ponto que ele transpira sangue. E não é impossível um ser humano transpirar sangue. Se um ser humano estiver com o emocional abalado e o seu psique com a gestão totalmente complicada, ele pode sim, se não tiver um infarto, romper os vasos capilares e os vasos sanguíneos e sangrar. Jesus tinha um coração bom, porque dentro do coração de Jesus estava você. Ele aguenta um infarto, mas carrega você dentro dele. A terra então está agora com sangue. Um anjo desce para consolá-lo. Jesus sai dali para carregar a salvação e trazer redenção à humanidade. Ao chegar lá embaixo, se entrega. Ele vai passar por alguns tribunais e todos vão o condenar. Caifás o condena, Anás o condena, Herodes o condena, Pilatos o condena, o júri popular o condena. Todos
o condena, e agora ele é condenado por Roma, e agora vai sofrer o pior castigo de Roma. Eu não sei se você conhece as dores. Me permita por poucos minutos te ensinar e ver aonde nasceu a primavera. Primeiro, ele é despido, roupa íntima por baixo, ele é colocado então em um tronco, e com um chicote de 1,80 m, 12 tiras de couro, pelo menos de 60 centímetros de comprimento, cada 5 centímetros uma bolinha de chumbo, mais 5 centímetros pregos que estão nela, e mais 5 centímetros ossos de carneiro. Era o pior chicote. O soldado tinha que ter 2 metros de altura e ser muito forte para usar a arma letal que Roma castigava. Jesus toma 39 chibatadas, são mais de 400 cortes, e ele fica irreconhecível após o açoite. Não dava para ver, mas sabendo quem era Jesus, sim. Mas se alguém não o conhecesse, não diria que era ele. Ele está literalmente destruído. A sua carne. Eusébio de Cesareia, um dos maiores historiadores dos primeiros séculos da igreja, diz que com 15 chibatadas os homens colocavam os pâncreas, os rins para fora, de tamanha ferida, e ele aguenta mais de 400 cortes no seu corpo em meio a 39 chibatadas. Ele está quase em delírio. Então pega uma planta chamada Spina crucis, conhecida pelos grandes tamanhos dos espinhos de um dedo. Fizeram uma coroa de 73 espinhos, colocaram na sua fronte e bateram com um pedaço de cana, e ele simplesmente vê todos os tendões e os nervos se romperem. As dores são horríveis, e ele cai no chão. Joga um manto sobre ele. Detalhe, algo que a gente não aprende nas faculdades teológicas, mas a história ensina. Jesus demora pelo menos 2 horas até o carregamento da cruz. Aonde ele está, esses homens, como Roma crucificou 500 pessoas naquele dia, e os 3 bandidos mais perigosos no Monte Caveira, Jesus fica dentro de um buraco por 2 horas. O sangue está esvaindo, ele está morrendo, quando de repente o coração dispara. Os rins param de trabalhar. Quando os rins param de filtrar sangue e urina, ele quase entra em hipotermia e quase está morrendo, mas o coração está bombando sangue para que ele permaneça viva. Ele está vivendo, mas os rins parados são cólicas renais tão grande que é o equivalente a cada 1 segundo uma dor de filho de parto normal, no meio daquele buraco e daquele sofrimento. Como Deus, ele está gerando a minha vida, a sua vida, através das dores e através do sofrimento. Como Deus está gerando milhares de vidas. As pessoas dizem que chegou a hora, arrancam ele dali, a capa é puxada, pedaço de pele, de carne. Jesus vai carregar a pior cruz. Havia 3 tipos de cruzes, eram 7, mas as 3 principais que eram usadas por Roma era a cruz de Santo Antônio, a cruz do sinal mais e a de T, e a cruz latina. As 2 cruzes de sinal de mais e X eram de 1,5 m. A pessoa ficava crucificada no chão e soltavam as bestas feras para que comessem e elas vivam na frente das pessoas. A pior cruz era latina, ela tinha 3,5 m de altura. A parte vertical estava no Gólgota, pesava 80 quilos, e a horizontal uns 70 quilos. Jesus tem que caminhar a via dolorosa, mas os pés estão em bolhas, e ele quase não aguenta mais andar. Simão, Cirineu, o ajuda. Lá em cima, ele chega, é chutado, é cuspido. Ao cair no chão, então agora é puxado a sua mão de um lado, e pregos de 15 centímetros passam no outro lado. Agora puxam para o outro. Quando as estacas são puxadas e são erguidas, ele cai de uma vez. E o que segura ele naquela cruz não são os pregos. O que segura ele naquela cruz é o amor dele pela humanidade, é o amor dele pela sua vida. E aí alguém diz, Jesus dizendo que ele foi abandonado pelo Pai.
Pai, deixa eu te ensinar algo teológico. Naquele exato momento, quando Jesus diz: Pai, na tua mão entrego o meu espírito, e havia falado: porque o Senhor me abandonaste. Naquele exato momento, Deus tirou o espírito de Jesus. Jesus era Deus, e um Deus não morre. Se Deus não retirasse o espírito sobre ele, passaria a eternidade naquela cruz. Mas não, tira e ele falece. Alguém diz que Deus abandonou Jesus na cruz. Não conhece a história. Ele manda sinais nessa terra incríveis. Primeiro, Deus tem a figura paterna, e a figura feminina na Bíblia quem é? A igreja e a terra. A terra é como a mulher, se colocar a semente nela, gera. A terra tem útero, é chamado de placas tectônicas, que quando se toca, ela sente contração, como de menstruação, ou de uma cólica forte, ou de parto, e então ela sai em violência. Isso é chamado de terremoto. Então quando a terra está com terremoto, ela sente dores no seu ventre. A terra está tremendo, Jerusalém está abalado, o sol entra em eclipse agora, e tudo fica escuro. Pessoas que estão mortas entram na cidade depois da ressurreição de muitos deles. E agora, lá no templo, o véu se rasgou de cima a baixo. Por que o véu não pegou fogo? Por que não tiraram o véu? Por que o véu rasgou de cima a baixo? Quer aprender? Eu te ensino. Quando o sacerdote viu aquilo, ele entrou em colapso. Por quê? Porque todas as vezes que um pai perdia o primogênito, ele rasgava as suas roupas e dizia: eu estou de luto. Quando o véu se rasga de cima a baixo, o véu é a roupagem de Deus, separa os homens da sua santidade. Quando o véu está se rasgando, Deus está se despindo, Deus está rasgando as suas roupas e está dizendo: vocês mataram o meu primogênito, ele é o meu filho. Está chegando o Shabbat Shalom, sexta-feira entre 4 e meia, aparece uma estrela, e de repente tiram Jesus dali, e levam então ao túmulo. Quando passa Shabbat Shalom, é no sábado, quase no mesmo horário, quando aparece outra estrela. Sábado de manhã, os discípulos estão tristes, alguns desistem. Ei, são 40 horas que Jesus está simplesmente morto. Mas no domingo pela manhã acontece algo espetacular. Eu tinha só 19 anos, a primeira vez quando entrei em Israel, na tumba vazia, e eu vi escrito lá na tumba, lá na placa na porta: ele não está aqui, porque ele ressuscitou. No domingo pela manhã, Jesus ressuscita. No domingo pela manhã, ele traz o extraordinário. Naquele momento, ele é colocado como o mediador. Ninguém chega a Deus se não passar por Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. A chave está nas suas mãos. É ele que mata, é ele que dá vida, é ele que fecha, é ele que abre. Ele é o caminho, ele é o único. Naquele exato momento, quando ele ressuscita a tua primavera. O jardim que faz as suas flores brilhar, o jardim que faz as árvores crescer na sua vida, não foi regado com água, foi regado com sangue. Através do seu sangue te deu livre acesso diante a Deus e das conquistas. E é por isso, sobre esta palavra, que eu venho te dizer: esse ano chegou o tempo de você cantar. É tempo de primavera, é tempo de cumprimento de palavra, é tempo do milagre acontecer, é tempo de construir, de comprar, de erguer, de levantar o ministério, de crescer a igreja. A primavera chega na sua empresa, a primavera chega na sua casa, a primavera alcança a sua vida, porque foi regada com o sangue de Jesus Cristo. Quantos podem erguer as suas mãos e dar gritos de glória e aleluia pelo Cristo que morreu, ressuscitou, está presente neste lugar? Aleluia. Se coloque de pé agora, por favor.
Eu vou profetizar. E quando eu terminar a profecia, o grupo de louvor vai adorar e você vai fazer a melhor canção da sua vida. Ei, agora já não é a poesia que eu li com vocês. Agora é a profecia que vai mudar a sua vida. Essa noite é noite de primavera. Na primavera, os melhores frutos estão nela. Estão lá o mel, está lá os cachos de uva, está lá a proteção de Deus. A palavra que Deus me dá para liberar para o seu coração é que o sol que vai nascer essa noite para dar dia, vai nascer virado para sua casa. O sol da justiça está mudando tudo. Esse tempo de chorar, esse tempo de agonia, de desespero, de pedir a morte, esse tempo que você estava dizendo que não aguentava mais, que está sendo machucada, perseguindo, sendo caluniada, está vivendo a pior fase. Ele diz assim: ei, amiga minha, levanta-te, levanta-te, porque este inverno acabou hoje, a tempestade foi embora. E se tu podes ver, então veja a primavera, veja o tempo de cantar, veja a alegria vindo, viva as promessas, porque esse ano, final de ano, será o melhor final de ano da sua vida. A sua empresa que está falida será erguida nesse mês, e você viverá um mês extraordinário. O seu casamento que estava balançando será tocado e curado agora. A doença que estava no seu corpo físico já não está mais, porque foi alcançado. É tempo de você cantar. Aleluia. Chora, ora em línguas, seja renovado. Veja as promessas se cumprindo. Ele não desistiu de você. O inverno não dura para sempre, é só um momento. Ele está passando. Isso, chora mesmo. Desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Choro dura uma noite, mas a alegria é uma noite de primavera. Vem pela manhã. Vai dar certo. Você vai casar, vai fazer faculdade, vai empreender. Você vai vencer. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, Chora. haja fruto na vide, Ora em línguas. o produto da oliveira me dá, O inverno está indo embora. A primavera está chegando. todavia me alegrarei. Essa luta acabou. Satanás perdeu. A sua família vai vencer. Cante. Não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
afastada dos caminhos do Senhor, que não é cristão, que não é evangélico, mas Deus está te chamando hoje. Se você tiver coragem de sair do teu lugar e chegar aqui e levantar a sua mão, quando você levantar a mão, Jesus vai segurar nela e nunca mais vai soltar. Vem, eu estou te esperando. Sai do seu lugar, você que não é cristão, você que não é evangélico, e vem aqui à frente. Se deseja aceitar esse Cristo, aceitar Jesus, é confessá-lo como Senhor da sua vida. Essa noite Deus está me dizendo que Ele está chamando você, está te dando uma oportunidade. Tem pessoas que estão afastadas, estão no inverno, estão abatidas, e Ele te trouxe aqui essa noite para te dizer: eu estou mudando a sua vida. Se tiver alguém que não é cristão, que não é evangélico e deseja aceitar Jesus, eu quero que você venha até aqui à frente. Eu quero orar por você, e a sua vida nunca mais será a mesma. Você vai sair daqui com uma vida transformada. Tem uma, Deus está dizendo para mim que tem mais. Pastor, escute só. Esses dias eu estava numa igreja e Deus falou assim para mim: faz o apelo agora. E eu disse: aonde tem uma pessoa e ninguém veio? Eu fui vender um material, chegou um camarada e disse: ele estava me chamando, pastor, mas eu estou com vergonha, porque eu fui umas 50 vezes na frente e eu sempre caio. E Jesus disse naquela hora: eu recebo a sua vida. Eu abracei ele, eu orei, pastor. Deu 2 minutos, ele saiu da igreja. Alguém estava esperando ele, deu 3 tiros nele, matou ele. Quando olhei para ele, ele estava morto. As pessoas estavam gritando, e Jesus disse: eu dei uma oportunidade para ele. Ele aceitou, foi a última. Ele está comigo, ele está nos meus braços. Deus está dizendo para você: vem, é a oportunidade da mudança, é a oportunidade da primavera. Vence os conflitos, vence o medo, vence os desafios. Sai do seu lugar e vem mudar